Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai ouvir no esse áudio. Eu sou Olivia Antônio, estou lendo o livro A Biologia da Crença, o Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres, de Bruce Lipton. E hoje o tema é por que nem sempre pensar positivo funciona. Antes de falar sobre o incrível poder da mente humana e discutir o que minha pesquisa sobre as células mostrou em termos de redes de energia mente-corpo, quero deixar bem claro, não acredito que o simples ato de pensar positivo possa levar à cura de doenças. É preciso um pouco mais que isso para controlar nosso corpo e nossa vida. Claro, é importante para a nossa saúde e bem-estar manter a energia da mente sempre positiva e elevar a autoestima, evitando pensamentos negativos que drenam a energia e debilitam o corpo. Porém, o simples fato de pensar positivo não altera a nossa vida. Na verdade, muitas pessoas que tentam pensar positivo e não conseguem, acabam ficando ainda mais debilitadas, acreditando que não há mais esperança para a sua vida e que já esgotaram todas as possibilidades e recursos disponíveis. O que elas não entendem é que as subdivisões aparentemente separadas, entre aspas, da mente, a consciente e a inconsciente, são interdependentes. A mente consciente é a mais criativa e a que gera pensamentos positivos, entre aspas. Já a mente subconsciente é um depósito de reações e de respostas a estímulos derivados dos instintos e das experiências vividas. Mantém, entre parênteses, infelizmente, sempre o mesmo padrão habitual, emitindo as mesmas respostas comportamentais ao longo de toda a vida. Quantas vezes você já não se irritou ou perdeu a paciência por razões triviais, como um simples tubo de pasta de dente? Provavelmente lhe ensinaram desde criança a tampá-lo após o uso. Então, quando o encontra destampado, você automaticamente se enfurece. É uma simples resposta de estímulo a um comportamento programado armazenado em sua mente subconsciente. Quando se trata de habilidades de processamento neurológico, a mente subconsciente é milhões de vezes mais forte que a mente consciente. Se os desejos da mente consciente entram em conflito com os programas subconscientes, qual lado você acredita que vencerá? Você pode repetir centenas de vezes afirmações positivas do tipo, abre aspas, as pessoas me amam, fecha aspas, ou, abre aspas, irei me curar do câncer, fecha aspas. Se aprendeu desde criança que não pode ser amado ou que tem saúde frágil, essas mensagens programadas em sua mente subconsciente vão fazer cair por terra todos os seus esforços para modificar sua vida. Lembra-se daquelas promessas que fazemos a nós mesmos todo ano novo? A primeira delas, que geralmente é a de comer menos, vai por água abaixo assim que o peru é servido. Vou tratar com mais detalhes as origens da autossabotagem e como modificar nossa programação no capítulo 7. Opa, vai ser bom esse capítulo, hein? Mas saiba que há esperança para quem já tentou pensar positivo e não obteve os resultados que desejava. O poder da mente sobre o corpo. Vamos rever o que já sabemos sobre as células. No capítulo 1, vimos que as funções das células derivam diretamente dos movimentos de suas engrenagens, entre aspas. O movimento gerado pelos conjuntos de proteínas impulsiona as funções fisiológicas que mantêm a vida. Enquanto as proteínas são a base da estrutura física, os sinais complementares do ambiente garantem seu movimento. A interação entre esses sinais e as proteínas citoplásmicas que geram o comportamento e a base do funcionamento da membrana celular. Ela recebe os estímulos e ativa as reações apropriadas, e a membrana funciona como o cérebro, entre aspas, da célula. As proteínas receptoras e executoras, PIMs, são subunidades físicas
fundamentais do mecanismo de inteligência, entre aspas, desse cérebro celular. Por definição, esses complexos de proteínas são os interruptores, entre aspas, que fazem a mediação entre a recepção dos estímulos ambientais e as respostas ou reações químicas das proteínas. As células geralmente respondem a uma variedade básica de percepções do que se passa no mundo. Essas percepções incluem níveis de potássio, cálcio, oxigênio, glicose, histamina, estrogênio, toxinas, luz e diversos outros estímulos presentes em seu ambiente imediato. As interações simultâneas de centenas de sensores reflexivos na membrana, cada um deles lendo um sinal específico, estabelecem o complexo comportamento das células vivas. Nos 3 primeiros bilhões de vida neste planeta, a biosfera consistia de células independentes como bactérias, algas e protozoários. Antigamente, considerávamos essa forma de vida como indivíduos independentes, mas hoje sabemos que quando as moléculas sinalizadoras utilizadas pelas células para regular suas funções fisiológicas são lançadas no ambiente, acabam influenciando o comportamento de outros organismos. Os sinais emitidos no ambiente permitem a coordenação do comportamento de uma grande população dispersa de organismos unicelulares. Emitir moléculas com os sinais no ambiente aumentou as chances de sobrevivência das células, dando a elas a oportunidade de estabelecer comunidades, entre aspas, primitivas. As amebas unicelulares são um exemplo de como as moléculas sinalizadoras estabelecem uma comunidade. Essas amebas vivem de maneira solitária em busca de alimento. Quando ele se esgota, sintetizam grandes quantidades de um subproduto metabólico chamado AMP cíclico e espalham uma parte dele no ambiente. A concentração do CAMP aumenta à medida que outras amebas ficam sem alimento e passam a produzi-lo também. Quando as moléculas de sinal CAMP atingem os receptores de CAMP da membrana das células de outras amebas similares, elas recebem um sinal para se agrupar e formar uma grande lesma, entre aspas, multicelular. Este é o estágio de reprodução das amebas, durante o período de fome. A comunidade de células compartilha seu DNA, criando uma nova geração. As novas amebas hibernam na forma de esporos inativos e quando o alimento no ambiente volta a ficar disponível, as moléculas emitem um sinal indicando que o período de hibernação acabou. Uma nova população de células é então liberada no ambiente e um novo ciclo se inicia. O aspecto mais importante é que, quando esses organismos unicelulares estabelecem uma comunidade, eles passam a dividir sua consciência, entre aspas, e passam a coordenar seu comportamento enviando moléculas sinalizadoras ao ambiente. O AMP cíclico foi uma das primeiras manifestações de evolução dos sinais reguladores emitidos que controlam o comportamento das células. Antes imaginava-se que as moléculas sinalizadoras humanas, abre parênteses, hormônios, neuropeptídeos, citocinas e fatores de crescimento, fecha parênteses, que regulam nossas comunidades celulares, tinham surgido com a criação das formas de vida multicelulares mais complexas. No entanto, pesquisas recentes mostram que os organismos unicelulares já utilizavam moléculas sinalizadoras humanas nos primeiros estágios da evolução. Com o tempo, o número de proteínas PIM conscientes, entre aspas, nas membranas das células aumentou. Para aumentar seu nível de consciência e, consequentemente, suas chances de sobrevivência, as células começaram a estabelecer pequenas colônias e, mais tarde, grandes e organizadas comunidades.
Como já descrevi, as funções fisiológicas dos organismos multicelulares se dividem em comunidades especializadas que compõem os tecidos e os órgãos. Nas organizações maiores, o processamento da inteligência das membranas é tarefa de células especializadas dos sistemas imune e nervoso do organismo. Foi somente 700 milhões de anos atrás, abre parênteses, algo relativamente recente, se pensarmos no tempo de vida do planeta, fecha parênteses, que as células perceberam as vantagens de se agrupar e formar as comunidades e organizações que hoje conhecemos como animais e plantas. As mesmas moléculas coordenadas de sinais usadas pelas células independentes passaram a ser utilizadas nessas novas comunidades. Organizando a distribuição das moléculas sinalizadoras funcionais, a comunidade de células pôde coordenar melhor suas funções e agir como uma única forma de vida. Nos organismos multicelulares mais primitivos, aqueles sem sistema nervoso especializado, o fluxo das moléculas sinalizadoras dentro da comunidade fazia o papel de mente, entre aspas, representando pelas informações coordenadas divididas entre todas as células. Nesses organismos, cada célula lia diretamente as informações do ambiente e fazia os ajustes comportamentais necessários. Mas quando as células passaram a estabelecer comunidades, uma nova política teve de ser criada. As células não podiam mais agir de forma independente, de acordo com sua vontade própria. O termo comunidade, entre aspas, implica que todos os membros devem agir dentro de um plano comum. Em animais multicelulares, cada uma delas pode ver o ambiente fora da sua própria pele, entre aspas, mas não tem consciência do que se passa em ambientes mais distantes, especialmente aqueles fora do organismo. De que maneira uma célula do fígado imersa dentro da víscera pode agir em resposta a um fator externo ao corpo, como, por exemplo, um ladrão que invadisse nossa casa? O controle de um sistema tão complexo de comportamento necessário para garantir a sobrevivência de uma organização multicelular é então incorporado por um sistema central de processamento de informações. À medida que animais mais complexos foram surgindo, as células especializadas assumiram a tarefa de monitorar e organizar o fluxo das moléculas sinalizadoras e reguladoras de comportamento. Estabeleceram uma rede nervosa e um processador central de informações chamada cérebro. A função do cérebro é coordenar o diálogo entre as moléculas sinalizadoras dentro da comunidade. O resultado disso é que em comunidade de células, todas elas devem se submeter ao controle de uma autoridade maior. O cérebro controla o comportamento de todas as células do corpo. Isso é algo importante a se considerar antes de acusar as células dos nossos órgãos e tecidos pelos problemas de saúde que temos. O próximo tópico que a gente vai ler segunda-feira é emoções, a linguagem das células, que não é o pensamento positivo, como a gente já viu, né? As emoções são muito mais poderosas. E se você ainda não está inscrito neste canal, aproveita, se inscreve. Se você gosta dessa leitura, se está sendo importante para você e outros vídeos do canal, compartilhe também, curta, né? Deixe seu comentário, que eu leio, respondo sempre, tá bom? E também podem dar sugestões de livros que vocês gostariam que eu lesse, tá bom? Transformá-los em audiolivros também. Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Até o próximo áudio.